Olá e bem-vindos. O material que a gente tem em mãos hoje é uma verdadeira cápsula do tempo, um manuscrito de Napoleão Hill, o autor do icônico Pense e Enriqueça. Só que tem um detalhe, né? Tem um grande detalhe. Este livro, Mais Esperto que o Diabo, foi escrito lá em 1938 e foi imediatamente trancado. Só veio a público mais de 70 anos depois. E entender o porquê disso é a chave de tudo, na verdade. A família de Hill, principalmente a esposa dele, ficou assim apavorada com o conteúdo. Imagino. A obra inteira é basicamente uma confissão forçada, tipo uma entrevista onde o Hill interroga o diabo e faz ele revelar todas as estratégias para sabotar a humanidade. É uma premissa muito ousada até para hoje, né? Imagina, em 1938. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente desvendar por que esse texto foi considerado tão perigoso. Que segredos sobre sucesso e liberdade ele tinha que não podiam ser revelados. Vamos mergulhar em 3 ideias centrais que, formam a espinha dorsal do livro. Certo. Um conceito chamado deriva, a busca pelo outro eu e uma lei universal que ele chama de ritmo hipnótico. E acho que a gente tem que começar pela arma que, segundo a confissão do diabo no livro, é a mais eficaz de todas para manter as pessoas presas. O hábito da deriva. Certo, a deriva. O livro joga um número que é francamente chocante. O diabo afirma que controla 98% das pessoas através desse único hábito. 98%? 98%, é. É quase todo mundo. Como é que uma única ferramenta pode ser tão eficaz assim? O que é exatamente essa deriva? Pensa nela como o piloto automático da mediocridade, sabe? Derivar é viver sem um propósito principal claro. É aquela pessoa que não decide o próprio caminho, mas só reage ao que acontece. Uhum. É acordar e trabalhar, voltar, ver TV e repetir. Sem um plano maior, sem uma meta que puxe para frente. Assim, a soma da procrastinação com a indiferença. Entendi. E no livro, o diabo diz uma coisa tipo: assim que eu consigo que uma pessoa comece a derivar em qualquer assunto, eu sei que ela está a caminho do meu portão. Que ele chama de inferno na Terra, né? Uma vida de fracasso, de miséria. Isso me faz pensar muito nos dias de hoje. Parece uma descrição perfeita da armadilha do scroll infinito nas redes sociais. Ou de maratonar séries sem fim. Exato. Você não está fazendo nada ativamente ruim, mas também não está indo a lugar nenhum. A mente está ocupada, mas vazia de direção. É a analogia perfeita. O diabo afirma no texto que a propriedade favorita dele é o espaço não utilizado do cérebro humano. Uau! Se você não preenche sua mente com um plano, com o que você quer, ele preenche esse vácuo com pensamentos negativos. Medo, dúvida, indecisão. E isso é o combustível da deriva. O livro faz um contraste, então, entre quem vive assim e quem não vive. Faz. E é um contraste muito forte. E como ele descreve essas duas pessoas? Quero dizer, na prática, como a gente reconhece um derivante? Então, o derivante é a pessoa que tem opinião sobre tudo, mas conhecimento exato sobre nada. Gasta mais tempo reclamando do governo do que, votando com consciência. Começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Exatamente. Começa dezenas de projetos, nunca termina. E a característica principal, sempre escolhe o caminho de menor resistência. Não derivante é o completo oposto. É alguém que sabe o que é da vida, mesmo que ainda não saiba exatamente como vai chegar lá. Mas tem um plano. A direção é clara. A direção é clara. E ele trabalha nesse plano todo dia. Quando você faz uma pergunta para essa pessoa, a resposta é direta. Ela não enrola. O livro descreve como um go-giver, alguém que primeiro dá valor para depois pensar em receber. São as pessoas na liderança, que inspiram, que constroem coisas. Ok, o cenário está claro. Mas a grande questão é como que o diabo, ou essa força negativa, instala esse hábito em 98% de nós. Se é tão destrutivo, por que é tão comum? O livro aponta para uma ferramenta principal, o medo. O medo. O medo é o que paralisa a ação e abre a porta para a deriva. E o Hill lista 6 medos fundamentais. Medo da pobreza, da crítica, da saúde ruim, da perda do amor, da velhice e, o maior de todos, o medo da morte.
Só essa lista já renderia uma conversa inteira. O medo da crítica, por exemplo, hoje em dia parece que foi turbinado pelas redes sociais, né? Com certeza. Mas o ponto que eu acho mais explosivo no livro, e que provavelmente foi o motivo dele ter sido engavetado, é como esses medos são ensinados. Exatamente. É aqui que o livro se torna incrivelmente controverso. Na Confissão, o diabo diz que os maiores aliados dele na Terra, muitas vezes, sem que eles mesmos saibam, são as instituições que deveriam nos guiar, pais, escolas e líderes religiosos. Pera um pouco. A ideia de que pais e professores estão, sem saber, servindo a uma força destrutiva, isso soa quase como teoria da conspiração. Como o livro justifica uma acusação tão grave? Ele dá exemplos bem práticos. A crítica às escolas, por exemplo, é que elas ensinam às crianças o que pensar, mas não como pensar. Memorização. Isso. O foco é em memorizar fatos, datas, coisas que você acha em qualquer livro, mas não ensinam a organizar esses fatos, a transformar em planos, a pensar de forma independente. O diabo comemora que as crianças saem da escola com a cabeça cheia de informação solta, mas sem um propósito para a vida. E uma mente sem propósito é o playground dele. E a crítica à religião organizada é ainda mais dura, pelo que eu entendi. Muito mais. O diabo confessa que distorce os ensinamentos para focar não na fé, mas no medo. Medo do inferno. Medo do inferno, do castigo eterno. Tudo para assustar as pessoas e paralisar o raciocínio delas. A lógica é, se você tem medo de pensar por si mesmo, você não vai questionar, não vai criar, você vai só seguir o rebanho para se sentir seguro. E seguir o rebanho, sem pensar, é a definição de deriva. Essa foi a parte que, sem dúvida, fez a família do Rio falar não. O mundo não está pronto para isso. Sem a menor dúvida. Ok, o cenário que o livro pinta é bem sombrio. Se quase todo mundo está derivando, paralisado por medos que as próprias instituições de apoio instalam, parece uma armadilha sem saída. O Rio oferece alguma luz no fim do túnel? Existe uma forma de escapar? Sim, e essa é a virada central da obra. O antídoto para a deriva, segundo Hill, é a descoberta do que ele chama de o outro eu. O outro eu. Um conceito que ele diz ter aprendido com o Andrew Carnegie. A ideia é que dentro de cada um de nós existe uma segunda entidade, uma versão mais sábia, mais poderosa de nós mesmos. Certo. O problema é que esse outro eu só aparece em circunstâncias extremas, sabe? Quando a vida te empurra para um canto e você é forçado a usar uma força que nem sabia que tinha. E a história pessoal do próprio Napoleon Hill que ele narra no livro é a prova viva disso, não é? Porque mostra que ele não estava só teorizando, ele viveu esse fracasso. Exatamente. Ele conta o momento mais devastador da vida dele. Depois de algum sucesso, um sócio foi assassinado. E o Hill, com medo, fugiu. Nossa! E ele se viu em outra cidade sem dinheiro, sem contatos e, o pior, sem nenhum plano. Ele, o homem que estava escrevendo a filosofia do sucesso, era um fracasso completo. Ele disse que se sentiu uma fraude, paralisado, vivendo a própria deriva. É o fundo do poço, de fato. E como ele saiu de lá? Onde que o outro eu entra nessa história? Numa noite, num quarto alugado, desesperado, ele tem o que descreve como uma epifania, uma voz interior, que ele identificou como o outro eu, começou a falar com ele. E não foi uma voz gentil, não. Ah, não. Não. Ela o chamou de covarde e disse que toda aquela adversidade era um tempo de teste. Era o universo forçando ele a queimar as pontes com o antigo eu, o eu medroso, para que o outro eu, movido pela fé, pudesse assumir. E essa voz deu instruções específicas para ele, certo? Sim. E aqui a história fica quase cinematográfica. A voz deu uma ordem clara. Vá para Filadélfia. Sua missão é publicar a filosofia do sucesso para o mundo. E ele sem dinheiro nenhum. Sem um centavo. Ele respondeu isso, né? Não tenho dinheiro nem pro trem. E a voz retrucou. Isso é problema seu. E aí veio a instrução mais bizarra de todas. Quando chegasse na Filadélfia, ele deveria se hospedar no hotel mais caro da cidade. O quê? Sem um tostão no bolso. Qual era a lógica disso? A lógica era puramente psicológica. O outro eu explicou que anos de pobreza tinham criado nele um complexo de inferioridade. Ficar num hotel barato só ia reforçar isso. Entendi. Para quebrar esse padrão, ele precisava agir como se já fosse um sucesso.
se colocar num ambiente de riqueza para recondicionar a mente. E ele foi instruído a confiar que o dinheiro para pagar a conta ia aparecer. E apareceu? Segundo ele, apareceu. Esse outro eu é, na prática, a definição de propósito em ação, movida por uma fé que não se abala. É uma história radical de finja até conseguir. Mas isso nos leva a uma questão mais profunda. O que faz com que a deriva se torne um padrão tão difícil de quebrar? E o que permite uma decisão como essa do Hill cria um padrão novo? Qual é o mecanismo por trás disso? O Hill dedica a parte final do livro a explicar essa lei que ele chama de ritmo hipnótico. É talvez o conceito mais importante da obra. Ele descreve como uma lei da natureza, tipo a gravidade, que torna permanente os nossos hábitos de pensamento. A analogia que ele usa é a de um redemoinho, né? Exato. Pensa assim, qualquer pensamento ou ação que você repete cria um pequeno vórtice. Se você repete o suficiente, esse vórtice vira um redemoinho poderoso, o tal do ritmo hipnótico. E uma vez que um hábito é pego por esse ritmo, ele vira automático. Subconsciente. Subconsciente. Você não precisa mais pensar para fazer. O problema é que essa lei é totalmente impessoal. Ela não liga se seus hábitos são bons ou ruins. Então ela tem essa dualidade, pode trabalhar a nosso favor ou contra nós com a mesma força. Com a mesma força implacável. Essa é a aplicação negativa. Se uma pessoa se entrega à deriva, à procrastinação, a pensamentos de medo, o ritmo hipnótico pega esses padrões e os solidifica. Transforma a pobreza e o fracasso num estado permanente. A pessoa fica presa nesse redemoinho. E nem percebe mais que está nele. Mas, do outro lado da moeda, está a aplicação positiva. que é o segredo do não derivante. Se uma pessoa se concentra num propósito definido, se força a ter pensamentos de sucesso, a tomar ações consistentes, o ritmo hipnótico começa a trabalhar a favor dela. Ele pega esses novos hábitos e os solidifica, até que o sucesso se torna um estado natural, automático. A disciplina vira um hábito inconsciente. Isso. Deixa de ser um esforço. E isso explica por que o livro dá tanta importância ao ambiente, às pessoas com quem a gente anda. Não é só networking, é um contágio de pensamento, então. Precisamente. O livro argumenta que a gente absorve passivamente os ritmos de pensamento das pessoas ao nosso redor. O não derivante sabe disso e escolhe as associações com um cuidado cirúrgico. Já o derivante... é influenciado passivamente. Exato. Ele absorve a negatividade, a falta de ambição, e o ritmo hipnótico se encarrega de tornar isso parte permanente de quem ele é. Então, se a gente amarrar todas as pontas, o quadro que mais esperto que o diabo pinta é o de uma grande batalha interna. De um lado, a deriva, esse estado passivo alimentado pelo medo. Do outro, a definição de propósito, guiada por essa força que ele chama de outro eu. E o campo de batalha onde essa guerra é vencida ou perdida é a lei do ritmo hipnótico. Ela simplesmente pega seus pensamentos dominantes e os transforma na sua realidade. A mensagem do Hill é que o fracasso, a adversidade, o fundo do poço que ele mesmo viveu, não são um fim. São uma oportunidade. São, na verdade, a maior oportunidade que a gente tem. A adversidade é o choque que pode quebrar um ritmo hipnótico negativo. É o catalisador que nos força a silenciar o medo e ouvir a voz da fé, a voz do outro eu. E permite que um novo ritmo, positivo, comece a se formar. Exatamente. Para encerrar, tem uma citação, uma confissão final do diabo no livro que eu acho que resume tudo de forma muito poderosa. Ele admite sua única fraqueza. Ele diz que é impotente contra uma pessoa que pensa por si mesma. E aí ele diz para o Hill: conhecimento definido, quando aplicado, é o golpe com o qual você me causará o maior dano. O que nos deixa com uma reflexão final bem provocadora, né? Sim. Se o maior poder que existe contra as forças do fracasso e da negatividade é o pensamento focado e independente, a questão que fica, para cada um, é: o que exatamente está ocupando o espaço em nossas mentes neste exato momento?